Olá, vamos agora dar sequência para mais um vídeo onde eu vou falar sobre essa passagem pelo portal, que foi exatamente a partir desse primeiro encontro físico. Após esse abraço tão significativo, retornei para minha cidade e continuei a minha vida. Porém, isso foi um divisor de águas, porque nada mais foi como antes. A gente continuou com a nossa amizade virtual, através das redes sociais, conversávamos muito, só que a partir dali, após esse encontro físico, é como se as nossas conversas acionassem muitos gatilhos. A partir de então a gente começou a ter assim uma relação muito mais intensa. É como se eu soubesse às vezes até o que ele ia me falar. Era algo assim muito surpreendente. E aí começou todo um processo de intuições que vinham até mim, me orientando a procurar certos conhecimentos. Mas antes, deixa eu ressaltar uma coisa. Eu desde pequena, que eu tenho muita facilidade de recordar dos meus sonhos. Eu sempre fui dada a sonhar, E eu lembrava de alguns sonhos com muita nitidez. Depois, de muito tempo, eu fui compreender que alguns deles se tratavam até mesmo de projeções astrais e tudo mais. Mas não vou entrar nesse detalhe agora. O que importa agora ressaltar é que depois desse encontro físico, eu passei a ter muitos sonhos que eram, na verdade, revelações sobre a minha própria vida. Começaram a vir, assim, na minha tela mental, muitas lembranças da minha infância, de coisas que eu tinha passado que eu já nem lembrava mais, mas que eram feridas que não tinham sido curadas. E a maior parte em relação à figura paterna. E foi uma coisa muito intensa isso. A cada noite vinha algo para eu lidar, e aí eu comecei a ficar assim até meio preocupada, Por que essas coisas estavam vindo à tona? Porque eu ainda não tinha muito conhecimento profundo. Na verdade, nessa época eu nem sabia que eu estava nessa dinâmica que chamam de chama gêmea. Eu nem imaginava isso. E então começaram a vir alguns sonhos reveladores de curas que eu precisava fazer. E num desses sonhos vinha algo sobre Reiki. E na época eu nem entendia direito o que era isso. Eu sabia que era alguma coisa de cura com as mãos, mas eu não tinha muito conhecimento sobre isso. E então eu resolvi pesquisar e acabei me inscrevendo num curso de Reiki, de psicoterapia holística com Reiki incluído. E acabei me aprofundando tanto nesses cursos que me tornei mestre Reiki. Eu fiz todas as fases, Reiki 1, 2, 3, 3A, e me tornei mestre. E aí que a coisa aprofundou mais ainda. É como se essa ferramenta fosse me auxiliar para que eu pudesse fazer a minha autocura. E eu comecei a fazer a autoaplicação diariamente. Nossa, era praticamente, foi ali que começou todo o processo assim de mergulho mesmo na alma. Porque durante o período que eu ia fazendo essas aplicações diárias, era quase certo que toda noite eu tinha um sonho, eu tinha alguma coisa para lidar e começaram a aparecer desafios em família, tudo assim que estava mal resolvido, tudo foi vindo à tona. Todas as minhas angústias, insatisfações, tudo começou a vir à tona. Até que em 2019 eu recebi assim, um impulso muito forte para que eu fosse me mudar para a cidade onde ele mora. E aí que começou a minha noite escura da alma. Eu recebi o impulso e eu obedeci esse impulso, eu fui mesmo. Me mudei para a cidade onde ele mora. E nossa, foi muito difícil, porque até então, quando a gente está distante, a gente conversa pelo WhatsApp e tudo mais, apesar de acionar alguns gatilhos, mas a gente estava numa certa distância.
quando eu passei a conviver, a gente não teve relacionamento amoroso, afetivo, não tivemos. Fomos só como amigos, mas só em estar perto e vê-lo todos os dias, começou um espelhamento muito grande. E aí começou um alfinetar o outro, vindo coisas que a gente nem sabia que a gente tinha dentro de nós, tanto do lado dele quanto do meu. E deu choque, né? Não deu certo. Eu fiquei 2 anos morando nessa cidade e ali foi o processo mais profundo da minha alma. Nossa, eu realmente fui ao fundo do poço. E ali que eu comecei a fazer terapias. Busquei ajuda, auxílio nas terapias. E olha como tinha coisa, como tinha cura para fazer, da ancestralidade, vidas passadas, muita coisa para resolver entre eu e meus filhos. Foi muito profundo esse processo, que ainda continua, né? Eu ainda tenho coisas a lidar até hoje. Mas nesse período que começou final de 2019, 2020 principalmente, 2020 foi um ano que também estava acontecendo toda aquela paralisação mundial devido àquele vírus, e foi o ano mais profundo também, onde eu tive que olhar para dentro profundamente para curar todas essas feridas que estavam ali. E eu precisei de ajuda mesmo, porque foi um momento muito difícil. Eu estava longe da minha família, numa cidade diferente, tendo que lidar com tudo isso. E foi muito necessário. Então, essa noite escura da alma, a gente precisa passar. Para a gente olhar para as nossas sombras lá do inconsciente. Porque justamente por estar inconsciente, a gente nem se dá conta, só que essas feridas atrapalham o nosso dia a dia. Eu percebi que certos comportamentos que eu tinha eram automáticos, que vinha seja de gerações passadas, de mulheres sofridas, que tiveram certos traumas e eu acabei adquirindo isso através do DNA e passava a ter aqueles comportamentos também. Então eu tive que ressignificar muitas crenças que estavam lá entranhadas na minha mente, ressignificar muitas vivências de vidas passadas, de traumas, e tudo isso foi um processo muito intenso. Então, este é um momento difícil da jornada, só que passa. É claro que a gente vem lidando ainda com muitos espelhamentos até hoje, mas não tão profundo como esse momento inicial, dependendo da sua bagagem interna também e dependendo da sua disposição para a cura. É um processo que a gente precisa passar, independente se está numa dinâmica dessa ou não. Porque todo ser humano precisa ter a coragem de olhar para isso, de olhar para dentro. Porque toda vez que a gente vê algo fora, que a gente acha que é aquilo que está nos machucando, a gente tem isso dentro. É o espelhamento que a gente diz, né? Então, esse áudio aqui, esse vídeo, vai ficar mais curtinho hoje. E no próximo vídeo eu conto um pouco mais. Fico por aqui, um beijo no coração.